Oi, meu nome é Catherine, eu tenho 9 anos, estou na 4ª série e sou da Indonésia. No dia 18 de setembro de 2020, antes de dormir, eu ouvi Deus dizer: no dia 10 de outubro vai acontecer um grande desastre. Eu sei que era a voz de Deus, porque a voz dele era muito doce e agradável. Na mesma noite, eu tive um sonho muito longo. Foi a 4ª vez que eu tive o mesmo sonho. O primeiro sonho aconteceu há cerca de 2 meses e foi curto. Eu não entendi o que o sonho significava. Depois de alguns dias, eu tive o segundo sonho, que foi uma repetição do primeiro com mais informações mostradas a mim. Depois de mais algumas semanas, eu tive o terceiro sonho, que era exatamente igual ao segundo, com mais informações mostradas a mim. Todos esses sonhos simplesmente vieram sem eu pedir. O primeiro sonho era assim. Eu estava deitada na cama com a minha irmã enquanto a minha mãe lia a Bíblia para nós, como ela costumava fazer à noite. Mas não era à noite. De repente, um grande microchip azul escuro entrou voando pela janela do quarto. Ele continuou voando pelo corredor, até pousar na mesa de jantar, com bastante força. A porta da frente da nossa casa se abriu e lá estavam o Bill Gates, o Dr. Fauci e 3 policiais. Um deles disse: "Olha, tem 3 pessoas aqui, precisamos vaciná-los." Nos sonhos seguintes, tudo isso se repetiu e continuou da seguinte maneira. Quando eles vieram para nos vacinar, nós fomos arrebatados rapidamente. Eu os ouvi dizer, devíamos tê-los vacinados antes. Era o ano novo e havia muita comida na mesa. Eu estava na sala de aula e ouvi o meu professor dizer: "Alunos do 4º ano, façam uma fila." Então eu soube que eu estava na 4ª série ainda. Filha, como você sabe que era ano novo? Porque ouvi o chofar tocar muito alto. Em um piscar de olhos, nós fomos arrebatados. O chofar soou por todo o tempo em que as pessoas estavam sendo arrebatadas. Enquanto nós subíamos, eu pude ver o topo dos edifícios mais altos, as nuvens, e nós fomos para o espaço. Depois que eu fui arrebatada, pude ver pessoas de outros países sendo arrebatadas. Eu vi Deus e milhões de anjos e pessoas. Todos nós fomos transformados. Eu estava com um vestido longo e branco. Filha, descreva a aparência de Deus. Ele era muito grande. O rosto dele é tão brilhante que eu não pude ver seu rosto. Mas eu sei que ele estava sorrindo. Deus disse: "Você está aqui no primeiro arrebatamento." Quando você olhou para a terra, o que viu? Eu ouvi um trovão muito alto, 20 vezes mais alto do que um trovão comum. O trovão veio logo depois que o chofar parou. Várias cidades ficaram sem energia e começou uma chuva que durou semanas. Havia muitos alagamentos. Depois da chuva, teve terremotos e tsunamis. Eu vi carros sendo atingidos por raios, vi aviões caírem porque alguns pilotos, copilotos e passageiros foram arrebatados. Antes do arrebatamento, você viu algum desastre acontecer? Não, antes do arrebatamento eu não vi nenhum desastre. Filha, quando o terremoto aconteceu, descreva o que você viu. Os edifícios tinham água até o 2º ou 4º andar, por causa da chuva intensa. Aí veio o terremoto e muitos edifícios caíram ou se partiram. Outros só dava para ver o topo, porque o alagamento foi muito forte. Depois do tsunami, eu já não via mais muitos edifícios. Eu vi chuva de granizo, eu vi pedras de gelo tão grandes quanto o para-brisa dos carros. Depois disso, você disse que foi para o céu. O que aconteceu?
Nós fomos para o céu e lutamos com o diabo. Nós estávamos falando as palavras da Bíblia. Toda vez que falávamos uma palavra, ele ia mais para baixo, até que ele caiu. E depois que ele caiu, o que você viu? Eu vi o Donald Trump. Ele será o último presidente eleito dos Estados Unidos. Filha, você disse que viu bombas nucleares. Como foi? Eu vi bombas nucleares sendo lançadas nos Estados Unidos. Eu também vi o Bill Gates, o Dr. Fauci, a vacinação, crianças e escolas. O que vai acontecer com as pessoas que tomaram a vacina? Eu vi que as pessoas que tomarem a vacina e o chip terão acesso à tecnologia direto de seus braços. Eles batiam no braço e uma tela aparecia no ar. Depois a cor da pele dessas pessoas mudou. Elas ficaram com a pele verde, laranja, preta, cores de pele que os humanos não têm. Os braços deles ficaram mais compridos e eles viraram a zumbis. Eles matavam e depois comiam as pessoas. Todos os zumbis eram controlados por controle remoto. Você mencionou que viu fake news sobre o arrebatamento. O que você viu? As notícias falavam de OVNIs, abdução de alienígena e suicídio por parte dos cristãos. Você mencionou que eles contraíram uma doença. Como foi? Sim, eles ficaram com feridas pelo corpo todo. Eram como bolhas que estouravam e sangravam. Depois, eu vi um tubo muito grande que foi construído na Europa. Esse tubo foi construído para levar humanos ao espaço. Mas a parte de cima dele derreteu ao chegar próximo ao Sol. Não deu certo. Eu vi o Bill Gates, o Dr. Fauci e o presidente da França segurando uma imagem com o olho. Filha, conte-nos sobre os carros voadores. Eu vi carros que voavam e lançavam bombas nas pessoas que não tinham tomado a vacina. Ninguém dirigia os carros, eles eram controlados por uma central. Você disse que viu Israel. O que você viu? Eu vi que Israel estava em guerra. Eu vi 2 pessoas pregando lá. O templo estava construído pela metade. Você disse que a terra estava vermelha. Comente, por favor. Parecia que a terra estava vermelha por causa do sol que parecia estar mais próximo, mas o sol estava no mesmo lugar. Qual foi o planeta que você disse que viu? Eu vi Netuno, ele parecia estar mais próximo da Terra. Se você estivesse na Terra, poderia vê-lo bem de perto. A Terra se tornou muito quente, com muito vento. Eu podia ver estrelas de vários tamanhos, algumas grandes como montanhas, e elas caíram na Terra. Muitas pessoas morreram. Fale sobre o Harry Potter. Eu vi no céu da Terra um animal do filme Harry Potter. Ele se parecia com um polvo. Seu nome era Ariel. O Ariel, então, desapareceu, mas a sua sombra permaneceu e de repente se transformou em Lúcifer. Lúcifer tinha grandes asas negras. Várias outras criaturas das histórias do Harry Potter emergiram das varinhas dos fãs, que estavam nas ruas, empolgados com o que estavam vendo. Essas criaturas se tornaram seres reais e começaram a matar os humanos. Você comentou que viu dragões também. Comente. Havia muitos tipos, alguns deles eram semelhantes aos que eu tinha visto nos filmes. Eles lançavam bolas de fogo de dentro de suas bocas. Eu vi os Minions e os monstros do filme S.A. Alguns pareciam bonitos, mas outros não. Eles assustavam os humanos e arrancavam seus dedos e orelhas com mordidas. Eu vi animais selvagens das florestas entrando nas cidades e atacando os humanos. Os pássaros comiam os cadáveres. Eu vi uma abelha gigante que picava as pessoas. O que as pessoas que estavam escondidas comiam? Elas comiam escorpiões e vermes. O que você viu no oceano? Eu vi tubarões e águas-vivas comendo pessoas. Vi algas marinhas mudando de forma e se transformando em unicórnios. E outros seres que não conheço, e eles iam para as cidades. Eles comiam as pessoas.
Eu vi um grande buraco no meio do oceano. Parecia um buraco negro. Eu vi o Triângulo das Bermudas e de repente vi uma porta grande de madeira saindo de lá. A porta se abriu e eu vi aviões e navios saindo lá de dentro. Catherine, você disse que Deus falou com você sobre um grande desastre no dia 10 de outubro. Quando esse grande desastre aconteceu no seu sonho, onde você estava? Eu estava no espaço quando o desastre aconteceu. Conte o que você viu na Terra quando você olhou do espaço. Eu vi luzes. Eram luzes pequenas que eram os cristãos. Eles estavam protegidos de todo o mal. Você disse que depois de ver essas coisas na Terra, você foi para o céu. Como foi? Sim, teve uma festa lá. E nós só conseguíamos lembrar somente das coisas boas das pessoas. Nós não lembrávamos das coisas negativas. Que tipo de festa vocês tiveram lá no céu? Nós comemos comidas que eu nunca tinha visto. São comidas que existem na Terra, mas que eu não gostava. Lá eu amei muito essas comidas. Quem estava nessa festa? Havia anjos, pessoas e Deus estava no centro da mesa. Você viu a sua casa no céu? Ela era dourada e muito grande. Como era a rua lá no céu? As ruas eram de ouro. Você tem mais alguma coisa que gostaria de falar sobre os seus sonhos? Não, era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Deus abençoe. Tchau.